Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico e reunião de oração nessa tarde, lendo em 2 Samuel capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 23. 1 Samuel 16, de 1 a 23. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e acho mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui! Fora, homem de sangue! Homem de Belial! O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que iam com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: É assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvido todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai.
O conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Meus irmãos, segue Davi no seu exílio, fugindo de Absalão, né? E o texto diz que Ziba, que era servo de Mefibosete, ele acreditou num determinado momento na vitória de Davi, né? Que Davi haveria de vencer a batalha contra Absalão. Então, o que Ziba faz? Ziba, estrategicamente, ele vai ao encontro de Davi, fazer agrados e acenos a Davi, já nessa certeza de que Davi seria bem sucedido contra Absalão, então já avisando que colher frutos bons lá no futuro. Porque quando Davi voltar a reinar, quando Absalão tiver caído, Davi vai se lembrar de mim e eu vou prosperar aqui ao lado de Davi, que é o rei. Né? Então, por isso, como diz aqui os primeiros versículos, né? Ele estava com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, um odre de vinho, né? E tudo isso para agradar a Davi, servindo ali, alimentando os homens de Davi. A questão, meus irmãos, outra questão aqui é muito importante para se destacar nesse texto, que o texto não diz, mas que é importante que os irmãos saibam, Davi, fugindo, né, de Absalão, seu filho, ele foi então para o exílio. Ele era o rei. Absalão, ali na revolta que promoveu, tentava tomar o reino, tomar o trono de Davi, e Davi então fugiu. E nesta fuga, mais do que fugir para salvar a vida, Davi teve a oportunidade de repensar muitas coisas na vida dele, né? Muitos erros lá do passado, muito sangue que ele derramou inocentemente, o pecado que ele cometeu contra Urias, né? O ter tomado Batseba e tantas coisas que nós vimos, né? Até aqui, erros que Davi cometeu. Davi teve a oportunidade de rever todas essas questões. E em estando nesta condição, ele foi um dos períodos, do ponto de vista literário, mais prósperos de Davi. Porque Davi escreveu vários salmos, né? O Salmo 3, o Salmo 4, Salmo 27, Salmo 41, Salmo 55, Salmo 61, 62, 63. Todos estes salmos Davi escreveu justamente nesse momento, quando ele, Davi, estava exilado, né, fugindo de Absalão. Então, assim, eu convido os irmãos, eu não quero comentar aqui salmo por salmo, para não estender muito o texto, mas os convido a que leiam esses salmos, né? E as coisas que Davi fala nesses salmos são as lições que ele aprendeu repensando ali enquanto fugia de Absalão, seu filho. Né? Davi, fugindo de Absalão, escreveu todos esses salmos. Então, assim, o exílio para Davi não foi algo de tão ruim. Na verdade, não foi algo assim de tão ruim, vamos dizer, vamos colocar desse jeito, né? Porque ali ele teve a oportunidade de parar, de repensar a vida dele, repensar o comportamento dele, as atitudes dele, e aquilo que vinha ao coração de Davi, ele registrava na forma de salmos. Então, daí, como eu disse, estão escritos e contidos todos esses salmos, né? Aí o Salmo 3, o Salmo 4, 27, 41, 61, 63, 62, 55, vários salmos Davi escreve nesse momento. Então, nem sempre, meus irmãos, fazer uma parada, fazer um intervalo, dar um tempo, né, na nossa vida, na nossa caminhada, é algo mau, é algo ruim, é algo que não possa produzir na nossa vida um resultado positivo, algo bom. Então é isso que Davi experimenta naquele momento.
o texto segue, né? E lá no final, agora, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma outra questão aqui que também é importante nesse texto. O que está contido a partir do versículo 20 até o versículo 23, que vai dizer que Absalão possuiu as concubinas de Davi. Então o texto diz que Aitofel aconselha Absalão. Aitofel era um conselheiro, era um dos homens de Davi, e assim que tinha muito conceito, né? O que Aitofel dizia, eles entendiam como sendo palavra de Deus. Absalão entendia e Davi também entendia. Palavra de Deus, porque afinal de contas vem de Aitofel. Então é algo que a gente precisa dar muita atenção. E qual é o conselho de Aitofel? Olha, você monte uma tenda lá no alto, né? E no terraço, e lá você vai possuir as concubinas do seu pai. Aquelas que ele deixou lá para poder cuidar do palácio, possua elas. Primeira coisa, meus irmãos, aquilo que Davi fez escondido, né? Porque é o mesmo terraço onde Davi desejou Batseba, né? Então, lá naquele terraço, Absalão possuiu as mulheres de Davi. Ou seja, aquilo que Davi fez escondido, Absalão fez em público, para que todo mundo visse. Por isso, isso ter acontecido lá naquele terraço. E a segunda coisa, meus irmãos, pela tradição daquele tempo, só se possuía as concubinas do rei se o rei estivesse morto. Então isso também denuncia o sentimento de Absalão com relação a Davi, né? Somente se Davi tivesse morrido é que Absalão poderia possuir as suas concubinas. Então, se Absalão toma essa atitude estando Davi ainda vivo, isso denuncia que, de fato, para Absalão, Davi já havia morrido, né? Davi já não era mais ninguém. Pelo menos não era ninguém que merecesse o respeito dele. E também denunciava, de certa forma, a intenção de Absalão de que Davi morresse. Bom, o que fica para nós de mais importante, de lição mais importante nesse texto, né, é os momentos, alguns dos mais belos salmos da Bíblia foram escritos num tempo de tribulação. Então, muitas vezes, os salmos, assim como hinos, orações sinceras, são sempre produzidos em tempos de tribulação. Então, alguns dos mais belos salmos da Bíblia foram escritos no exílio, no tempo da tribulação. Algumas das falas mais preciosas de Paulo foram escritas no exílio, na prisão, no tempo da tribulação. Os poetas sacros, os compositores, eles acabam também, no tempo da tribulação, produzir as mais lindas letras de músicas, né, que trazem edificação para o coração. Assim também, meus irmãos, é na nossa vida. As orações mais sinceras, mais verdadeiras, elas saem do nosso coração, passando pela nossa boca, muitas vezes no momento de grande tribulação e tristeza. É no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, que as orações mais honestas, mais sinceras e mais belas, elas são produzidas no nosso coração e passam pela nossa boca. Então, o tempo da dor, o tempo da dificuldade, muitas vezes é uma bênção de Deus para a nossa vida, para nos aproximar de Deus. Então, não maldiga o tempo mau, não maldiga o exílio, não maldiga os dias maus, louve a Deus, porque muitas vezes o dia mau é quando a gente, ser humano, se encontra mais próximo do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que assim como Davi nós possamos produzir grandes tesouros em tempos de tribulação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus,
Pai amoroso, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua presença, pela tua paz que tu nos concede. Te pedindo a Deus nessa hora que nos abençoe e nos guarde, que fale ao nosso coração pela tua palavra e que a tua palavra, Deus, nos traga paz ao coração. Olha por nós, Santo Deus, nos abençoa e que nós possamos bendizer o teu nome, também no tempo da angústia, também no tempo da tribulação, também no tempo da tristeza. Cuida de nós, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Nós te oramos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até a vida ao fim.